Por bondade, igreja, aproveitando que nós estamos de pé, pegue a sua Bíblia, abra ela comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, o versículo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 13 a seguir. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu quero expressar o meu louvor, a minha gratidão a Deus pela oportunidade e bondade de uma vez mais poder estar aqui na nossa igreja sede, privilégio de poder ministrar a palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto, vice-presidente pastor Adriano Sebem, os nossos demais pastores, pastor Marlon que nos recebeu aqui também, obrigado. Deus abençoe, você é uma bênção. Pastor Luciano também da mesma forma, que Deus abençoe a sua vida. Privilégio para mim ver o pastor Nelson aqui, né? Eu não cresci muito, mas cresci ouvindo o pastor Nelson, né, ministrando ali na Operária 9. Para mim é uma honra enorme tê-lo junto conosco. Meus irmãos, 24 de Lucas, versículo 13, os que encontraram, digam amém. Diz assim o texto, palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Agora versículo de número 27 a seguir. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Se assente por bondade, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu creio que você conhece esse texto, essa história a respeito dessas duas pessoas que se distanciavam de Jerusalém, a qual Lucas é o único evangelista a registrar essa história. E ela traz alguns ensinamentos, algumas verdades preciosas da parte de Deus. E eu creio que o Senhor falará conosco por intermédio dessa palavra. Meu único pedido para você é permaneça com seu coração aberto, atento à palavra de Deus. E você vai sair daqui renovado e cheio da presença do doce Espírito de Deus que está sobre este lugar. Se tem algo que eu carrego comigo, é que o Deus que a gente serve não nos despede de mãos vazias. Os discípulos certa vez olharam para Jesus e disseram: manda a multidão embora, manda eles para as aldeias circunvizinhas para que eles comprem algo de comer. Mas Jesus não, ele teve compaixão da multidão, ele abraçou, acolheu, alimentou, e eles voltaram para casa cheios do Espírito Santo de Deus. Eu creio que nessa noite não será diferente. Você crê assim? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o texto a qual nós fizemos leitura, no que registra Lucas a partir do versículo de número 13, Lucas inicia dizendo que no mesmo dia, e aí a pergunta: que dia é esse? O dia da ressurreição. Nós estamos falando de um domingo onde dois homens estão caminhando. E esse contexto traz algo em particular para nós. Para onde eles estão indo? Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que esses dois discípulos estão caminhando para um lugar que se chama Emaús. Segundo Lucas, registra que são cerca de 60 estádios. Para nós entendermos melhor essa distância, são cerca de 10 a 12 quilômetros de distância. Mas o questionamento é: por que, pastor Nelson, que eles estão indo até este lugar?
E quando nós olhamos o contexto que envolve essa história, esse cenário, nós vamos ver 2 discípulos que caminhavam com Jesus, que andavam com Jesus, que estavam no meio da multidão, sendo testemunha ocular do ministério de Jesus. Porém, diante a tudo que estava acontecendo, Calvário, a crucificação, a coroa de espinhos, os pregos sobre as suas mãos, diante de todo aquele cenário, eles estão agora em uma posição de frustração da vida. Eles estão em um ambiente de angústia, de tristeza, de decepção, porque aquilo que eles esperaram não aconteceu. Porque aquilo que talvez eles projetaram na sua cabeça não aconteceu como eles esperavam. E é isso que o texto nos revela no versículo de número 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, diante desse cenário onde eles estão olhando para a sexta-feira da crucificação, eles tomam uma decisão: se ausentar de Jerusalém. O texto a qual nós lemos no primeiro versículo 13, diz que eles se distanciavam de Jerusalém, eles se ausentavam de Jerusalém e iam em direção à aldeia de Emaús. E o que é interessante, irmãos, é que quando nós falamos da cidade de Jerusalém, nós estamos falando de certa forma para um princípio judeu, o lugar aonde habita a presença de Deus. Quando nós falamos da cidade de Jerusalém, nós falamos de um lugar de paz. É esse o significado no original hebraico, habitação de paz ou lugar de perfeição, Jerusalém. Porém, diante a tudo que estava acontecendo sobre aquele ambiente, eles decidem se afastar de Jerusalém e ir até Emaús. E a questão, irmãos, que é interessante para nós compreendermos é que quando nós olhamos em contrapartida, a palavra Emaús significa águas quentes ou águas mornas. E a pergunta é: por que, pastor? Por que, pregador? O significado traz a origem daquele lugar. Haviam águas termais onde o povo iria se banhar, descansar, se despreocupar, se é que nós podemos usar essa expressão, relaxar um pouco. E esses discípulos, diante a tudo que está acontecendo, decidem ir até a aldeia de Emaús. Mas para que você entenda onde eu quero chegar, irmãos, eles estão trocando o lugar onde Deus disse que derramaria do doce Espírito Santo. Eles estão trocando o ambiente que a gente reconhece pelo lugar de paz, o lugar de perfeição, pelo lugar de mornidão, um lugar de descanso, um lugar de aconchego. E muitas das vezes no presente momento, a nossa geração, onde nós estamos vivendo, nós estamos como esses 2 homens, caminhando para distante de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém, pastor, me traz algumas mágoas. Jerusalém me traz algumas lembranças. Eu olho para sexta-feira e eu lembro do meu mestre, o meu Cristo, crucificado na cruz do Calvário, com uma coroa de espinhos, e aquilo que eu esperava que acontecesse, não aconteceu. Então muitas das vezes a gente se distancia, a gente se afasta um pouquinho, a gente perde um pouco o nosso compromisso diante da presença de Deus, e aquele lugar que era determinado, era reconhecido por ser o lugar da presença de Deus, agora está distante de nós. Sabe o que é interessante, irmãos? Que nós estamos falando de 10, 12 quilômetros, e aí alguém pode olhar para mim e dizer: presbítero Leonardo, é muito pouco, 10 quilômetros é perto. Eles não estão tão longe assim, eles não estão tão distantes assim. Deixa eu dizer algo para você: não importa o lugar, se são 5, se são 10, se são 15 quilômetros, se não é o lugar que Deus determinou para que você estivesse, então não é o teu lugar. Oh, glória a Deus.
O que eu quero fazer você entender, a primeira lição para nós, é nós compreendermos que não importa as nossas frustrações, não importa os percalços que a vida nos oferece, não importa os embaraços que nós encontramos no meio do caminho, o nosso lugar de habitação é a nossa cidade celestial, a Nova Jerusalém. Emaús não é o teu lugar, Emaús não é o meu lugar, mas pastor, Emaús é perto, eu só quero sentar um pouquinho no banco, eu só quero descansar um pouquinho, eu só quero ficar um pouquinho mais distante, eu só não quero ter muito compromisso. Deixa eu dizer algo para você, se não é o lugar que Deus estabeleceu, se não é o lugar que o Espírito Santo de Deus te conduziu, se não é o lugar que Deus determinou que você estivesse, então não é o teu lugar. Deus está te chamando de volta para Jerusalém, Deus está te chamando de volta para o centro da sua vontade. O teu lugar de habitação é aqui na presença de Deus, o teu lugar de habitação é no centro da vontade de Deus. Mas esses homens estão frustrados, Davi. Eles estão decepcionados porque eles pensaram, planejaram, projetaram, e aquilo que eles projetaram não aconteceu, não era como tinha projetado, colocado talvez no papel. Quantos de nós durante todos os dias projetamos, planejamos, escrevemos talvez uma rota no papel, eu quero conquistar, eu quero chegar, e nem sempre as coisas acontecem como a gente espera. Nem sempre as coisas acontecem como você espera. Nós estamos olhando para um cenário de angústia, nós estamos olhando para um cenário de tristeza, e não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia quem está dizendo. Quando Jesus se aproxima, a primeira pergunta dele é: que palavras são essas e por que vocês estão tristes? Jesus, ouvindo aquilo que sai da sua boca, entende aquilo que revela o seu coração. Homens que estão caminhando a cidade de Emaús, a aldeia de Emaús, mas o seu coração por dentro está destruído, está entristecido, está decepcionado. E eu prego para alguém nessa noite que entrou aqui com planos frustrados. Eu prego para alguém que entrou aqui talvez hoje decepcionado, triste, angustiado. Alguém que está olhando para sexta-feira e está dizendo: mas pastor, é luto, é dor, é sofrimento, é tristeza, é angústia. Eu projetei, mas não aconteceu. Eu projetei, mas não deu certo. Eu botei no papel, eu anotei, mas as coisas não funcionaram como eu esperava. Quantos de nós enfrentamos dias como esse, onde as coisas não acontecem, onde parece que aquele negócio não flui, as coisas não prosperam, as coisas não vão para frente, e aí a gente decide se distanciar um pouco, aí a gente se afasta um pouco, aí a gente começa a andar para a aldeia de Emaús, procurando recurso, procurando alegria, procurando prazer, procurando descanso. Mas deixa eu dizer algo para você novamente: Emaús não tem aquilo que Jerusalém tem. O lugar onde habita a presença de Deus pode te trazer alegria de novo. O lugar onde habita a presença de Deus pode trazer o prazer e o contentamento de novo. Mas pastor, Jerusalém é morte, Jerusalém é luto, Jerusalém é angústia, Jerusalém é tristeza. Mas a sexta-feira passa, quando chega domingo pela manhã, tem vida, tem ressurreição, tem esperança, tem milagre te esperando. Oh, glória a Deus. Nós temos que entender a primeira lição. O medo, a angústia, o embaraço passa. Pastor Marlon já ministrou aqui a respeito de fé.
quando o medo, ele de certa forma inibe a nossa fé. Quando nós olhamos para o ambiente da angústia, o ambiente de dor, e a gente não consegue projetar, compreender, entender lá na frente. Por quê? Porque nós estamos angustiados. Nós estamos presos ao dia da perda, nós estamos presos ao dia do luto, mas a partir do momento que a gente entende que o luto passa, que a perda passa, que a provação passa, que a adversidade passa, nós voltamos a tornar alegres o nosso coração, porque Jerusalém tem alegria, Jerusalém tem vida, Jerusalém tem presença de Deus para te consolar, para te fortalecer. O texto diz que esses homens estão indo no caminho, se distanciando, se afastando, indo até Emaús. E de repente Jesus aparece. Quando Jesus aparece, eles iam falando de tudo aquilo que havia acontecido. O que havia acontecido? Crucificação, dor, lágrimas. Para alguém que era discípulo, que estava acostumado a ver o mestre, que estava acostumado a caminhar lado a lado com o mestre, aquilo se tornou uma frustração. Então Jesus se aproxima, e quando Jesus se aproxima deles, o texto diz, os olhos deles estavam como que fechados. E aí, irmãos, essa é a minha interpretação, e eu respeito todas elas, mas pastor Marlon, por que eles não enxergam, por que eles não reconhecem? Sabe por que muitas das vezes a gente não vê Deus em meio às crises, em meio às adversidades? Porque os nossos olhos ainda estão fixos no passado, num passado de dor, num passado de perda, num passado de aflição. E aí nós olhamos para Jerusalém e a gente diz, não vou para Jerusalém não, porque Jerusalém eu fui ferido, Jerusalém eu fui machucado, Jerusalém eu perdi alguém, Jerusalém, os meus planos foram frustrados. E aí quando Jesus se aproxima, eles não reconhecem. Deixa eu dizer algo para você. Tem porta que Deus abriu para você e você ainda não entendeu que foi Ele. Teve bênção que Deus colocou sobre as tuas mãos e os teus olhos ainda não se abriram para compreender que se não fosse a potente mão de Deus, oh glória a Deus, você não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, eu e você não teríamos chegado aqui. Oh glória a Deus. E o que você veio pregar nessa noite, pastor? Eu vim dizer para você que é noite de tirar as escamas dos nossos olhos. É noite de tirar a nossa cegueira espiritual. Parar de olhar para o passado com dor. Parar de olhar para o passado de sofrimento, parar de olhar para a sexta-feira da cruz e começar a olhar para o domingo da ressurreição. Chega de morte, chega de angústia, chega de tristeza, chega de embaraço. O Senhor tem vida para você, o Senhor tem milagre para você, o Senhor tem bênção para a tua casa. Eu sinto graça de Deus aqui, irmãos. Tem pessoas derramando lágrimas aqui. Isso aqui não é emoção, não, é o Espírito Santo de Deus. Eu não espere a hora do apelo, não espere o momento final. Abra o teu coração agora. Deixa Ele arrancar essa mágoa agora. Deixa Ele arrancar essa angústia hoje. Não retorne para casa carregando isso dentro do peito. É noite de viver algo novo na presença de Deus. É noite de virar a página da tua história e retornar para o lugar da onde você nunca deveria ter saído, a Jerusalém. Oh, glória a Deus. Você consegue dizer para alguém aí do teu lado, Jerusalém é o teu lugar? Jerusalém é o teu lugar. Você não pertence a Emaús. Jerusalém é o teu lugar. Oh, glória a Deus. Mas esses discípulos estão cegos, pastor Nelson. Eles não estão enxergando, eles não estão compreendendo. Por quê? Porque eles estão olhando para a sexta-feira. Eles estão olhando para o Cristo crucificado, e agora nós estamos falando do Cristo glorificado.
Quem está ao lado deles não é mais alguém que está carregando sobre si uma coroa de espinhos, não está mais ensanguentado, mas agora as suas vestes estão brancas. Oh, glória a Deus! Se olhar para sexta-feira te causa dor, olhar para o domingo te traz alegria. Ele tem alegria para o teu lar, Ele tem esperança para a tua casa. Eu sinto graça de Deus, levanta a tua mão. Enquanto você estiver vivendo o domingo, haverá sim esperança, haverá sim saída, haverá sim consolação e alegria para você, oh glória. Na hora de virar a página, de tirar a sexta-feira da tua rota, de entender que as dores vêm e vão, os embaraços e as adversidades vêm e vão, mas quando o domingo chegar, oh glória, quando o domingo chegar, não vai ser mais cruz, mas vai ser um sepulcro vazio. Oh, aleluia, não vai ser mais lágrimas, mas vai ser alegria. Oh, glória a Deus. Esses discípulos estão junto de Jesus, caminhando com Jesus, entristecidos. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Eles começam a falar de tudo que aconteceu, e eles dizem: era o que nós esperávamos, que ele fosse, que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E aí o versículo 27, a qual a gente fez leitura, diz que: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Eu não sei se você entende o que esse versículo diz para nós, mas enquanto Jesus está caminhando com eles no meio do caminho, ele começa a abrir a palavra e ele começa a pregar esses dois homens. Ele abre as Escrituras e desde Moisés até os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, e ele começa a pregar a esses homens. Ele começa a ministrar a palavra. Isso é domingo, talvez uma escola bíblica, pastor Mano. Eles estão ministrando a palavra a esses homens. E aqueles homens começam a entender, começam a compreender. O texto diz que o coração deles começa a arder. Irmãos, há poder na palavra de Jesus. Há poder na palavra de Jesus. Poder para quê, pastor? Poder para te fortalecer. Poder para te colocar de pé. Poder para te restaurar uma vez mais. Poder para te fazer esquecer a sexta-feira e voltar para o dia da alegria e do contentamento. Há poder na palavra de Jesus para restaurar o teu lar e a tua casa. Há poder na palavra de Jesus para restaurar o teu casamento. Enquanto você estiver pautado na palavra de Deus, Satanás não vai tocar na tua família. Oh glória, oh glória, oh glória. Enquanto você estiver pautado na palavra de Deus, o inimigo não vai destruir o teu casamento. Uribicanta rabadaya xarabacanta rabadai. Fecha os teus olhos por bondade. Fecha os teus olhos. O Senhor está tocando nesse momento em alguns corações. E através do poder que emana da palavra e não do pregador, através do poder que emana da palavra de Deus, o Senhor está curando as tuas feridas, o Senhor está restaurando os teus sentimentos, as tuas emoções. A partir de hoje, se você entrou aqui de cabeça baixa, cansado, angustiado, entristecido, a partir de hoje, você sai daqui cheio da presença de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. O texto diz, irmãos, Jesus prega, Jesus ensina, até que eles chegam na aldeia de Emaús. E Jesus faz como quem vai para mais longe, mas esses homens vão constranger Jesus dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde.
já declinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Preste atenção nisso. E abriram-se então os olhos e o conheceram. Aonde que Jesus se revela? A mesa. Mesa é lugar de quê, pregador? Mesa é lugar de comunhão. Partir o pão é comunhão. E o que você está querendo dizer, pastor? O Senhor está te convidando a voltar para o lugar da comunhão. O Senhor está te chamando de volta para a mesa, o lugar de relacionamento, não lugar de visitação, lugar de um encontro pessoal com Deus. Lugar da mesa é lugar de intimidade, lugar da mesa é lugar de relacionamento verdadeiro, lugar da mesa é lugar de comunhão, e quem tem comunhão tem vida no altar de Deus, quem tem comunhão tem vida de oração, quem tem comunhão tem intimidade com a palavra de Deus. Sabe o que é interessante? É que Jesus é visitante, pastor Luciano. Jesus foi convidado para entrar. E aí, pastor Marlon, é engraçado porque quando você vai visitar a casa de alguém, ninguém pega o pão e chega partindo e se servindo. Porque a gente visita, a gente espera ser servido, a gente é convidado. Só que quando Jesus é convidado para entrar, é diferente. Jesus não entra em casa para simplesmente ficar em uma posição inércia. Jesus não entra em ambiente para não habitar ou ocupar o lugar de governo, de direção. É por isso que quando ele se assenta à mesa, ele toma o pão, Ismael, e ele parte. Porque ele foi convidado. E a partir de agora, quem cuida daquele lar é Ele. Quem cuida daquela casa é Ele. Quem estende a potente mão sobre aquele lar é Ele. Quem cuida daquela família é Ele. Deixa eu dizer algo para você. Está na hora de parar de convidar Jesus apenas como visitante e dizer: fica, Senhor, mais um pouquinho. Permanece sobre este lugar. Permanece sobre a minha casa. Eu não quero apenas como visitante, mas eu quero como dono do meu lar. Eu quero como dono da minha família. Eu quero como alguém que direciona os meus passos, que cuida dos meus, que cuida dos meus projetos, que cuida dos meus planos. Oh, glória a Deus. Está na hora de entender que Ele não é só visitante. Está na hora de entender que Ele não entra apenas para simplesmente sentar e ir embora. Não, Ele entra para mudar a história. Ele entra para arrancar a escama dos teus olhos. Ele entra para restaurar o ferido, para levantar o oprimido, para trazer de volta a alegria no ambiente da tristeza. Ele entra para dizer: é tempo de voltar para Jerusalém. E o texto diz que no partir do pão, quando eles reconhecem que era Ele, eles olham um para o outro e diziam: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E aí, pastor, o que faz agora? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você? Eu não estou falando para quem está muito longe, não. Eu não estou falando para quem está 50, 100 quilômetros longe da presença de Deus, não. Eu estou falando para alguém que até está perto, mas talvez está num ambiente morno, está num ambiente aconchegante, relaxante, mas não é o lugar onde Deus determinou para que você estivesse. E aí Ele te encontra no caminho, Ele para no caminho, Ele prega para você no caminho, Ele te traz aqui nessa noite para dizer para você: é noite de retornar para o centro da minha vontade. É noite de retornar para o centro da minha presença. Jerusalém é o teu lugar.
A minha presença é o teu lugar. O centro da minha vontade é o teu lugar. Mas pastor, Emaús está tão bom. Aqui de longe é tão bom. Eu não tenho compromisso. Eu não tenho responsabilidade. Se não é o lugar que Deus determinou para que você estivesse, então saia deste lugar enquanto é tempo. Porque Ele está dizendo para você nessa noite: é tempo de retornar para Jerusalém. Se coloque de pé. O conjunto pode me ajudar, Ismael? Eu preciso orar por alguém hoje. Isso aqui não é uma simples reunião. Isso aqui é um ambiente onde Deus muda a história. Isso aqui é um ambiente onde Deus se revela. Isso aqui é ambiente de comunhão. O Senhor da sexta está vivo sobre este lugar. Aquele que foi morto, crucificado, está vivo, ressurreto e está sobre este ambiente. Deixa eu dizer para você, Ele quer se encontrar contigo hoje, no lugar da comunhão, no lugar da intimidade. Será que você consegue fechar os teus olhos e dizer para Ele: Senhor, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, Senhor. Toca sobre a minha vida uma vez mais. Renova as minhas forças uma vez mais. Renova, Senhor, os meus dias como antes. Traz-me de volta a ter a alegria da Tua salvação. Me traz de volta para o centro da Tua vontade. O Senhor está falando contigo. O conjunto pode cantar. Eu quero te convidar a sair do teu lugar. Eu quero orar por você. Eu preciso orar por você. Aleluia. O Senhor está te chamando para o lugar da intimidade. O Senhor está te chamando para o lugar da comunhão. Você sabe que é contigo. O Senhor está dizendo para você: Emaús não é o teu lugar. Distante da minha presença não é o teu lugar. Distante do centro da minha vontade não é o teu lugar. O Senhor está te chamando. Vem, corre no altar. Corre aqui. Glória a Deus. Isso. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Deixa a lágrima descer mesmo. Isso. Enquanto a lágrima desce, Deus te cura. Enquanto a lágrima desce, Deus toca sobre a tua vida. Enquanto a lágrima desce, Deus renova as tuas forças. Oh, glória a Deus. Eu sinto Deus aqui. Isso. Vem. Oh, glória, oh, glória. Aleluia. Tira os teus olhos da sexta-feira. Tira os teus olhos desse momento de crise, de caos, de dor. Começa a viver o presente na presença de Deus. Há um novo tempo de Deus para a tua vida. Há um novo tempo de Deus para a tua casa. Eu não sei se você pode levantar as suas mãos, porque esse ambiente é profético. Há um novo tempo de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família. O Senhor está falando com vidas aqui. Isso, continue adorando, continue adorando. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Chama Ele para perto. Isso. Chama. Diga: Senhor, Tu tem liberdade. A minha vida é para Ti. A minha casa é Tua. Oh, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Isso, adora. Olha o Espírito Santo de Deus te renovando aí. Oh, glória a Deus. Há um bálsamo de Deus sendo derramado sobre vidas no altar hoje. Orabacantarabadai. Esse espírito de depressão e ansiedade vai ter que partir em retirada hoje. Oh, glória.
Oh glória, oh glória. Adore, adore. Aleluia. Santo, santo, santo. Urabacã, arabadai. Olhos, se você consegue levantar uma das suas mãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, não posso esquecer de perguntar. Nós temos alguém para se reconciliar com o Senhor Jesus, para entregar a sua vida a Cristo. Alguém que talvez durante o caminho decidiu tomar uma outra rota, um outro rumo, mas que hoje entende que é tempo de voltar para Jerusalém. Nós temos alguém, irmãos. Faça um sinal assim com a sua mão, se nós temos alguém. Nós temos uma vida para o Senhor Jesus Cristo aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor. Nós temos mais alguém. Nós temos a segunda pessoa para entregar a sua vida a Cristo, ou para se reconciliar. Pastor, eu não estou tão longe, eu não estou tão distante, eu só me afastei um pouquinho, mas eu entendo que eu preciso restaurar a minha aliança com Cristo. Eu quero conhecer você. Onde está essa pessoa? Nós temos alguém? Não temos? Nós vamos orar então. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se alguém puder abraçar esse jovem ali. Glória a Deus, isso. Nós vamos orar. Feche os teus olhos. Pai. Oh, aleluia. Muitas vidas estão diante do teu altar, Senhor. Nós cremos no poder da tua presença sobre este lugar. Nós cremos que o Senhor falou conosco de maneira poderosa nesta noite. Mas o nosso pedido, Senhor, não nos deixa retornar para casa da mesma forma, carregando sobre o nosso peito essa angústia, carregando sobre o nosso peito essa insegurança. Mas Pai, que a partir de hoje, que a partir da brisa do Espírito Santo que jorra sobre este lugar, nós possamos estar alegres, contentes, cheios do teu doce Espírito Santo. Pai, restaura vidas, cura, Senhor, vidas, restaura, Senhor, a força física, mas também a força espiritual. Pai, levanta o oprimido, levanta o caído. Pai, nos traz de volta a alegria da tua salvação. Toca com cura, toca com milagre, toca com renovo. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra permaneça ardendo sobre o nosso coração. Emaús não é o nosso lugar, mas o nosso lugar é na tua casa, é na tua presença. Em nome de Jesus, e a igreja adora o nome do Senhor.